Ora, começamos então. Acho que você Muito bem. Vamos lá começar do jeito que Deus quer, está bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe da Igreja, Rogai rogai por por nós. nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Igual Daniel, ora, muito boa noite, moço de Deus. Oh, exatamente. Você aceita falar português de Portugal? Não. Estás no caminho, estás Não no sei caminho. falar. Que bom ver vocês. Já faz um tempão que eu não os vejo, só acompanho pelo WhatsApp. E hoje nós quisemos nos reunir, principalmente eu, né? Porque o Daniel sempre acompanha toda a tutoria, mesmo que vocês não o vejam, ele está sempre como pela entrada da Locus. Eu acompanho posteriormente na gravação, mas hoje nós nos reunimos, né, durante a semana para falar um pouco das questões das monografias e, mais do que as monografias, da formação continuada, que é um dos nossos interesses, mas que, graças à quantidade, né, a quantidade de missões que nós fomos tendo, né, ao longo desse ano passado, eu particularmente não consegui acompanhar, mas nesse ano de 2026 já estou desde o início acompanhando vocês e nós queremos estar mais próximos de vocês, dos especialistas, de uma forma mais interessante ainda. O que é que eu estou falando? Se vocês estão na formação permanente, é porque de fato vocês querem continuar uma formação. Então, por isso que nós planejamos a questão da monografia, das aulas de metodologia científica e teológica, das posteriores aulas de grego, que muitos eu sei que estão aqui, tem alguns que não estão por causa da monografia, mas estão por causa das aulas de grego que nós vamos inserir ainda esse ano para vocês. Nós estamos ainda no processo de criação do curso, né? Mas vocês vão receber esse curso ainda. Vai ser um curso bem interessante de grego, né? E de Josefologia. E de São José. Nós ainda estamos também nesse processo de criação, mas tudo dentro do ano de formação permanente de vocês. Só que algo que estava me incomodando no bom sentido é que eu acredito que eu, depois que eu fiz a pós-graduação, e no final da minha pós-graduação, quando eu fiz em 2019, algo que me motivou a entrar na pós-graduação, a permanecer e depois continuar no mundo da variologia, foi a possibilidade de servir de alguma forma. Ou servir a paróquia, que não era tanto o meu caso, mas de servir a igreja de alguma forma, né? E como pesquisadora, e vocês também como especialistas, eu acredito que o interesse de vocês também é esse, além de se formar para vocês mesmos, mas de poder servir a igreja, né, de uma forma acadêmica também. E aí, essa semana nós tivemos uma reunião com o professor Fabrício, né, pessoal aqui da docência da UOL, nós nos reunimos e eu coloquei essa questão da formação permanente. Como é que nós podemos utilizar de vocês, né, de uma forma sadia, de uma forma que vocês consigam entregar, né? Aqueles que estão produzindo a monografia, ótimo, vão continuar produzindo. Aqueles que ainda não conseguiram, mas têm interesse, ótimo, também vão ter essa oportunidade, continuarão tendo as tutorias com o professor Fabrício. Mas nós temos perfis de pessoas dois perfis. Aqueles que disseram, eu acho que eu não quero fazer a monografia, mas eu não queria parar. E aqueles que estão fazendo a monografia, mas também conseguem produzir um pouco mais de mariologia. Então, o que nós propusemos? Irmã Elizabeth, agora que eu vejo a senhora aí, tudo bem? O que nós vamos propor para vocês?
antes de propor, eu escrevi um roteirinho, né? Depois que a gente vira mãe, não é nem isso, é a organização mesmo, mas depois que a gente vira mãe, se não pontuar as coisas muito bem, a gente deixa de falar o que é importante, né? Então, eu pontuei algumas coisas. Antes de propor para vocês isso que nós queremos para a formação permanente, primeiro eu quero agradecer, né, porque vocês permaneceram. Muitos daqueles que se formaram também estão permanecendo, mesmo que não estejam no grupo, mantêm contato conosco, continuam escrevendo, mas não entraram ainda na formação permanente. Nós temos o caso do Ricardo, da Dani, que vão entrar até na segunda turma de formação permanente, mas porque abraçaram o mundo da Mariologia dentro da sua comunidade, eles não conseguiram estar conosco, mas vão na próxima turma. Né? Mas eu quero agradecer a vocês que estão firmes, de alguma forma, talvez, como diz o meu povo do Triângulo Mineiro, né, que nós estamos firmes igual prego na areia, de vez em quando, mas nós estamos firmes, né? Então, eu quero agradecer que vocês têm continuado nessa formação, têm confiado no nosso trabalho, na nossa missão, que mais do que um trabalho, né, do que uma instituição de formação, nós abraçamos a Mariologia como uma vocação, e eu sei que vocês também. Então, eu agradeço a permanência de vocês na formação permanente e a permanência de vocês como especialistas, né? Não somente para um título, mas para o bem da igreja. E, claro, né, muitos de vocês já estão trilhando um caminho acadêmico com a sua monografia, né? O professor Fabrício já nos repassa sempre, né, como é que vocês estão, aqueles que já estão um pouco mais avançados, aqueles que estão correndo atrás, né? Para chegar na monografia. Então, nós sabemos de todo o histórico de vocês. Mas, contudo, entretanto, essa reunião de hoje, ela não é para cobrar resultados acadêmicos de vocês, né, ficar no pé de vocês, porque a gente não precisa, vocês não precisam, mas é um encontro para cuidar do processo acadêmico de vocês, para cuidar de vocês também enquanto especialistas e pesquisadores, né? Principalmente na questão da escrita. Para quem não sabe, a minha primeira formação, Diácono Jandir, saudades, é que agora vai abrindo as imagens, né, eu vou vendo vocês. Para quem não sabe, a minha primeira formação, quando eu tinha 18 anos, eu entrei na primeira vez que eu fiz faculdade, eu fiz biologia, licenciatura e bacharelado. E aí, depois disso, trabalhei como na área da zoologia, trabalhei na área da paleontologia, trabalhei na área da química orgânica, se você não sabe. Todas as áreas que vocês pensarem. Só que isso já fazem quase 20 anos. E depois dos 21, eu nunca mais escrevi sobre. Hoje, com 34 anos, eu não posso dizer que eu sou bióloga. Eu fiz a formação, eu tenho o título, se vocês quiserem eu entrego o meu diploma. Mas eu não sou bióloga. Por quê? Porque eu não tive uma formação permanente. Eu não escrevi. Hoje, se vocês pedirem para que eu dê uma aula, eu vou passar a noite toda estudando e eu vou conseguir porque eu sou, o que eu posso dizer, quase que uma artista de teatro. Mas não é porque eu domino o assunto. Para que eu possa dominar o assunto em alguma área, eu preciso continuar escrevendo e produzindo e falando. Então, não necessariamente vocês têm que dar aula, mas uma forma de permanecer naquele mundo de formação é a escrita. Uma das formas da escrita seria a monografia, um artigo científico, um trabalho de conclusão de curso, que às vezes a gente recebe essa obrigatoriedade numa graduação de um TCC, como se fosse algo assim, nossa, misericórdia, sou obrigada a fazer um TCC. Na verdade, é uma forma do Ministério da Educação dizer, olha, para que você pratique aquilo que você aprendeu, é necessário escrever. E para que você continue posteriormente, você precisa continuar escrevendo, né? Mas como que vocês podem escrever, né, principalmente aqueles que estão preocupados com a questão da monografia, ou que talvez não tenham interesse em fazer um trabalho tão grande como o da monografia? É para vocês essa reunião, tanto para aqueles que
querem continuar, mas não querem ir para a monografia, ou aqueles que querem continuar na monografia, mas que querem servir mais a igreja de forma prática como especialista em Mariologia. Aí eu coloquei aqui, né? Muitos já têm um tema escolhido, mas talvez nem começaram a escrever ainda porque não têm ideias claras sobre como começar, né? Mesmo com a formação do professor Fabrício, talvez você ainda não conseguiu assistir às aulas, participar das tutorias, então talvez as suas ideias ainda não estão claras. E é difícil mesmo sustentar um texto longo, né? Eu sei disso. Então, quando vocês olham para uma monografia, o Fabrício, quantas páginas, mais ou menos, que é a sugestão para a monografia? Para monografia, a gente deixou de 80 a 100 páginas. É um texto longo, né? Então, se hoje, dia 27 de janeiro de 2026, você sente que você ainda não consegue sustentar um texto longo, nós temos uma proposta para vocês. Ai, caramba, mas eu já estou no caminho da monografia. Ótimo, perfeito. Para você, vai ser até mais fácil essa proposta que eu estou fazendo. E para aqueles que ainda não conseguem sustentar, também é uma forma de vocês continuarem a escrever. Até coloquei aqui, né? Isso é normal no percurso intelectual e teológico. Não é, sou eu que não consigo, o outro consegue. Calma, que isso é a coisa mais normal em qualquer processo acadêmico, tá? Nenhum de vocês é inferior ao outro, até porque nós vimos muitas pessoas com teologia e que estão escrevendo menos do que aqueles que não têm teologia, mas fizeram a pós. Então, assim, não significa, não é porque você não tem teologia que você não consegue. O único risco, o único problema numa vida acadêmica é interromper a escrita. Aí sim você vai enferrujar. Além de interromper a escrita, interromper a leitura. Não sei se vocês já passaram por isso, eu passo sempre. Quando eu preciso sentar nos papéis, né? Sentar nos papéis e ler textos longos, artigos longos, livros longos, o cérebro dói, né? Dá até uma dorzinha de cabeça, porque, como meu marido diz, né? Nosso cérebro também é muscular, então o esforço gera ali dor de cabeça, gera dor no estômago, gera enjoo, gera um monte de coisa. Aí a gente já fica, ai meu Deus, não vou conseguir. Mas é como academia, né? Os primeiros dias tem que tomar até Dorflex, né? Para aguentar. Se desistir, daqui 15 dias e recomeçar, vai doer tudo de novo. Então, é um processo que precisa ser consistente. Como é que nós podemos fazer isso de forma prática e que todos consigam? E aí nós tivemos uma inspiração de Deus para vocês, que é um projeto para vocês especialistas, que é para trabalhar com artigos curtos. Como assim artigos curtos? Artigos de uma página. Oh, glória, né? Tem uns aí que já estão assim, glória a Deus. Artigos curtos de uma página, para onde? Para o site da Locus Mariológicos. Vocês estão vendo, né, que a Dina tem feito um trabalho pastoral todo santo dia, colocando os artigos que nós já temos. São 450 artigos que nós temos dentro do nosso site, todos muito profundos, mas nós ainda precisamos de muitos temas onde vocês, especialistas, têm o dever de contribuir. E qualquer especialista em qualquer área tem o sonho de poder contribuir dentro de uma revista, né, de uma publicação, dentro de um site renomado. Hoje tem muitos temas de Mariologia. Se vocês colocarem no Google só o tema, o primeiro site que aparece é da Locus Mariológicos. O quanto, graças a Deus, a nossa instituição tem crescido como nosso nome hoje, como a gente diz, Autoridade. Além da autoridade, nós temos um bom nome na vizinhança. Hoje fala-se, mas eu li isso na Locus Mariológicos. Hoje, o nome da nossa instituição, da nossa, que é de vocês também, nós temos um bom nome, né? Então, é um nome confiável. Então, o que nós estamos convidando vocês é isso. Criar textos curtos de uma página
para ser publicado, sendo aprovado, né, pela comissão teológica, sendo aprovado, ser postado no nosso site. E aí o nome da Mara vai estar na Locus Mariológicos, dentro de um site, ela vai poder divulgar para toda a comunidade dela, e é de fato um serviço à nossa igreja. Porque tantas coisas, vocês já devem ter visto, né? Esse final de semana nós fomos na Santa Missa. O que o padre disse, amor? As neiras são. As neiras. O que o padre disse semana passada? Ele disse sobre... Maria na descendência de David e que José e Maria foram apenas canais para Deus Nosso Senhor passar, mas não foram seus pais biológicos. Não, pais biológicos. Maria e José são somente pais biológicos de Jesus, e José inclusive, né? Maria e José são somente pais biológicos. Eles foram um canal que Deus escolheu. Tipo, podia ser com qualquer um, entendeu? Mas escolheu ela e ele, e amém, né? Falei, Senhor da glória. Aí ele falou, não vou comentar mais sobre o assunto, porque senão vocês não estudam. E a gente lá no fundo, né? Opa, vamos fazer a pós-graduação, né? Nossa Senhora e São José são meramente pais biológicos. Até São José virou pai biológico. Não era o Padre Assis, não? Não era. Padre Assis mantém-se na ortodoxia da fé. Enfim, né, diabo? Então, é um serviço à igreja, inclusive a igreja local de vocês, porque quando vocês tiverem o nome de vocês com um texto profundo, né, com referencial bibliográfico, e vocês puderem divulgar para as pastorais de vocês, para as comunidades, quando eu vejo um nome que eu reconheço, eu dou ainda mais valor. Normalmente é assim, né? Então, às vezes eu vejo um texto publicado do João Maria de Nazaré da Silva, que eu não conheço. Amém. Mas se é de alguém que eu conheço, eu dou ainda mais atenção, né? Então, realmente é uma forma de evangelização prática, que às vezes a gente termina a pós-graduação e fala assim, o que eu vou fazer com isso, né? O padre não me coloca para dar formação, não estou dentro do curso de teologia para leigos, por exemplo. Mas essa é uma forma, e hoje onde é que as pessoas estão, né? Aqui. Né? Nós temos mais pessoas aqui do que nas nossas paróquias. Então, é uma forma de evangelização em massa, né? De forma profunda, porque o telefone, o celular, a internet é onde as pessoas estão. Como é que nós vamos fazer isso e qual é o método proposto que nós queremos, né, propor para vocês? Vocês vão escolher um tema, se já não escolheram, se já escolheram um tema de vocês, continuem com o tema de vocês. Mas nós vamos entregar para vocês, assim que terminar a reunião, nós vamos enviar no grupo, se chama Tesário, Tesário, que eu vou enviar um PDF para vocês, com 100 temas centrais, e ainda vou dar um presentinho. A Brice vai falar, meu Deus do céu, não faz isso não. Mas eu vou fazer. Além dos 100 temas, cada tema eu já coloquei 10 subtemas. Tipo assim, praticamente resolvi a vida da monografia, né? Porque quando já tem os subtemas, é mais fácil para poder compor o texto, né? Eu acho que é mais ou menos, né? Vamos descobrir. Mas a gente vai dar um tema, no caso serão 100, com 10 subtemas cada tema. Esses subtemas são as sugestões de título de artigo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Peraí, vou ler aqui, tá? Só um minutinho. Segundinho. Deixa eu falar alguma coisa enquanto olha. Enquanto a Carol olha, pode acontecer uma coisa muito interessante. Por exemplo, vamos imaginar que alguém escolhe o Imaculado Coração de Maria, não é? Que é um dos artigos mais lidos do nosso site. Bem, para falar sobre o Imaculado Coração de Maria, temos de partir da Bíblia, não é? Então é preciso ir aos fundamentos bíblicos. Claro que se eu chegar ao fundamento bíblico, eu vou logo distinguir entre o coração no Antigo Testamento e o coração no Novo Testamento. Depois, dentro do coração no Novo Testamento, eu vou distinguir aquilo que é o coração dentro dos evangelhos sinóticos, depois dentro daquilo que é Paulo e toda a tradição joânica, e depois as cartas católicas. É normal que eu faça esta distinção.
Mas depois disso é normal que ele faça um desenvolvimento histórico. Então tem que ir à patrística, bater à porta e perguntar aos padres da igreja sobre o coração. O que é que disseram? Claro que isto é um percurso que vai-se fazendo. A parte bonita disto é que vocês vão poder compilar texto, vão poder começar, vamos dizer assim, a subdividir o vosso percurso em degraus, e à medida que os degraus vão surgindo e vocês vão completando os degraus, vocês vão publicando sucessivamente no site da Logos. Para vocês terem uma ideia, nós vamos por este Brasil afora e nós, claro, conhecemos muita gente, mais gente nos conhece, e normalmente tudo quanto é gente que pesquisa na área da Mariologia, mesmo sem saber que somos nós, estamos por trás e tal, normalmente as pessoas já se depararam em alguma ocasião com o site da Logos. Normalmente deparam-se. Nós temos uns 3.000 acessos por mês ao nosso site. É uma forma de vocês se obrigarem a fazer, não é? Subdividir o grande em pequenas partes. Do outro lado, é uma forma de mesmo vocês conseguirem fazer parte daquilo que obrigatoriamente irá acontecer, que é uma magna enciclopédia mariana em língua portuguesa. Escrita por nós. Há formas de pensar, formas de ser, não é? Há formas linguísticas que são características, neste caso, do povo brasileiro. Que se vocês analisarem até hoje nunca teve voz. Ou seja, o maior país católico do mundo, devotíssimo a Nossa Senhora, com um dos maiores santuários marianos do mundo, não é capaz de ter uma enciclopédia, vários volumes, que seja capaz de exprimir a pluralidade mariológica que existe aqui no Brasil. Já pensaram nisso? Muito bem. Então é uma forma de... O que é que vai acontecer? Vocês vão escrevendo, vocês vão publicando as várias etapas e depois, no final, chega uma altura que vocês fazem ao contrário. Pegam em tudo aquilo que já foi publicado, compilam e têm uma monografia pronta. Essa é a intenção, né? É só um exemplo, tá? Que eu escrevi alguns, mas como a gente está no tema da consagração à Nossa Senhora, porque mês que vem, pela primeira vez, graças às orações diárias do ângelo de vocês, nós vamos estar na Canção Nova, né? Quem não está sabendo, e ali da região de São Paulo, por favor, vá até lá para a gente ter um pouquinho de gente nossa ali, né? E quem não estiver perto de São Paulo, vai ser transmitido pela televisão, vocês acreditam? Então, nós vamos estar, eu e Danielzinho lá. Imaginem nós no palco. Então, quem é que daqui conhece a Logos? Aí, se não tiver nenhuma pessoa para levantar nós, nunca mais chamam a gente, né? Exatamente. Então, tem que ter alguém. A Dina vai. Claro, já a nossa disse madrinha, que é claro. Tem que ir. A Maria Cristina também vai. Então, quem puder ir, levanta a mão e faz um grito, né? Senão eles não vão saber. Mas deixa eu só comentar, como a gente está nesse tema da consagração, inclusive nós vamos lançar o livro que já está chegando no Brasil, vai chegar dia 19 de fevereiro, o tal livro da consagração, já faz uns 5 anos que a gente fala dele, que a gente promete. Sim. O tema, por exemplo, da consagração, um dos temas, né, dos 100 temas, que é a consagração Nossa Senhora na história da Igreja. Aí, por exemplo, subtemas possíveis. Origem histórica da consagração mariana, dentro dessa origem histórica dá para ter. Meu Deus, com 2000 anos. A consagração a Maria nos primeiros séculos, São Luís Maria e a consagração total, consagração mariana e espiritualidade laical, consagração mariana e renovação da vida cristã, a consagração a Maria no magistério contemporâneo. Então, vocês vão receber esses temas e esses subtemas que vocês podem começar a trabalhar. E, futuramente, esses subtemas poderão ser capítulos do trabalho de vocês, da monografia, né? Quando é que eu tenho que terminar essa monografia? Gente, não existe nenhuma obrigação, né? Nós estamos trabalhando já numa pós-formação, porque vocês já se formaram, a maioria de vocês acredita. Então, não tem essa obrigação. Nós estamos fomentando a produção acadêmica literária de vocês. E a difusão.
Porque quanto mais pluralidade de vozes tiver o site da Logos, mais se difunde. Quanto mais se difunde, mais as pessoas a encontram. Então vocês, no fundo, vocês estão a semear aquilo que pessoas tão diferentes e em épocas diferentes e em anos diferentes irão ler. Porque fizeram uma pesquisa e encontraram. Entende? E hoje eles têm uma bibliografia, né? Nós entendemos, gente, que a bibliografia estrangeira, ela pode ser meio assustadora no início. E é mesmo, para mim, para o Daniel não é tanto porque ele já tinha convívio com isso, mas para mim também no início é meio assustador, né? Mas com o tempo vocês vão se familiarizando, tá? Principalmente se vocês escolherem um tema, vocês vão atrás na bibliografia daquele tema focado, principalmente nos dicionários. Gente, vai atrás de dicionário, não só o de língua portuguesa, porque senão quando a gente fala assim, nossa, tinha que ter mais coisas em língua portuguesa e tudo, só que é muito reduzido. A bibliografia que vocês têm, a biblioteca que eles têm, vocês têm dicionários em várias línguas. E não são traduções. Se fosse tradução, gente, ficava com a língua portuguesa e amém. São novos dicionários. Então, tem dicionário de mística, dicionário de espiritualidade, dicionário disso, dicionário daquilo. Então, vocês pegam aquele verbete, por exemplo, consagração, e vão procurando nos dicionários aquele tema. Vocês traduzem no GPT e dá-lhe texto para escrever, né? Então, não precisa, nossa, eu não sei nem por onde começar. Começa pelo tema de vocês. Por exemplo, a consagração, tem um aqui que é bem legal. A história de Mariologia em Portugal. Entendeu? Então, pega esses temas específicos e entra dentro dos dicionários. Começa com o dicionário. Se vocês forem pelo mundo do dicionário, já é algo muito grande, né? Então, comecem por ali. E aí, vocês vão desbravando a bibliografia que nós temos. Né? Nós temos mais páginas do que árvores no Brasil, dentro da nossa biblioteca. E temas assim que vão ser colocados, vocês vão ver, né? Temas, por exemplo, La Salete, as aparições aprovadas. Inclusive, nós já temos tudo pronto para o nosso simpósio de 2027. Que vai ser, se Deus quiser, semana que vem a gente já tem a resposta, se vai ser na Canção Nova, provavelmente vai dar certo lá. E o tema, nós vamos contar depois, né? Contas agora. Contas agora, senão eles ficam Daniel ali mais bonzinho do a que eu, arrancar os né? cabelos. Gente, nós temos, o seguinte, eu não sei se a irmã Gislene está aí, que ela é da formação permanente, mas eu acho que não, que ela está assistindo as aulas da pós agora. A irmã Gislene, ela é colega de vocês de turma. Hoje ela é professora na Logos, ela é doutora em teologia e ela é provincial, que é assim, a superiora no Brasil de uma congregação. Nós temos gente grande assim no nosso grupo que são aqueles que nem contam nada, viu? Os mais humildes, mais simplesinhos, olha, são humildes servos do Senhor, quando você vai ver, é provincial no Brasil. A irmã Gislene, ela é provincial das Filhas do Divino Zelo e ela é da Casa do Rio de Janeiro. As Filhas do Divino Zelo, que para a maioria de vocês, não sei, para mim era uma congregação nova, porque eu não conhecia, ela é fundada por Santo Aníbal, já santo. É uma congregação, não é tão antiga, de muitos séculos, ela tem 130 anos. E ela tem nada mais, nada menos, dentro da congregação, como uma superiora histórica, sabe quem? A Melânia, que é uma das videntes de La Salete. A superiora da irmã Gislene foi Melânia. Coisa simples. E Melânia, esse ano de 2026, a Santa Sé abriu-se para um início de processo apodício, né? Para uma futura beatificação. E quem é que está no grupo teológico? Irmã Gislene. Então, nós vamos motivar muito esse tema de Melânia. Eu mesma, quando fiz pós-graduação, quando falava de Melânia, ninguém falou nada porque não tinha noção quem ela era. Só da irmã passar uma noite aqui conosco contando sobre Melânia, quase que a gente mudou para a congregação dela, de tão espiritual e mística que aquela mulher foi. Né? E pouquíssimo conhecida.
Só para vocês terem noção, o tema mais procurado dentro do nosso site, sabe qual é? É um artigo que o título é O Segredo de La Salette. É o artigo mais procurado, mais lido dentro do nosso site. Como nós estamos nesse mundo agora que vai começar esse processo de Melânia, nós temos, dentro da congregação da irmã, 2 postuladores, né, que é uma irmã e um padre, que vão ser responsáveis por esse processo, né, para andar para frente com esse processo. O nosso simpósio de 2027, o tema será O Segredo de La Salette. E aí nós vamos movimentar. Olha quem vai vir. Os 2 postuladores de Roma virão. Esses responsáveis, né, por essa documentação toda crítica, eles vão vir para o nosso simpósio. Já está fechado com eles. Nós vamos produzir, esse ano ainda, no final do ano, um documentário sobre Melânia. Vai ser a Locus que vai produzir junto com as Filhas do Divino Zelo. Então, nós estamos nesse mundo todo sobre a questão de La Salette, aproveitando que já é uma aparição aprovada pela igreja, né? Então, nós entramos nesse mundo, graças à irmã que fez a pós-graduação em Mariologia, né? E nós demos um empurrão nesse processo com ela, né? E a Madre Geral foi nossa aluna. E a Madre Geral, que é superiora lá em Roma, foi nossa aluna, junto com a irmã Gislene, brasileira. Só ela brasileira, coitada, o resto é tudo italiano. Então, ela está dando maior apoio lá em Roma, que já nos conhece também, né? E é isso. Aprovou e está tudo certo, e graças a Deus, 2027, Segredo de La Salette, de forma muito acadêmica, imagina, com os postuladores de Roma presentes no nosso simpósio. Então, já vão se organizando, provavelmente, ou o primeiro final de semana de julho, ou o segundo. Eles ainda estão vendo para nos passar. Não vai ser no último final de semana, como é normalmente. E aí a gente vai vendo se a gente mantém nessa época. Até porque o auditório da Canção Nova é para 600 pessoas. 600 pessoas. E a gente acredita que hoje a Locus consta com os nossos 3 grupos, né, de cursos vigentes, com quase 900 alunos. Graças a Deus. E para final do ano, agora, tudo indica que nós vamos já abrir primeira turma de teologia. Vocês não têm ideia o quanto a gente está trabalhando. Os cabelos, assim, né, já estão até... Só vive de coque. Porque não dá tempo. É muita burocracia com relação ao MEC. São reuniões quase que diárias. Só que as datas são muito mais estipuladas pelo MEC do que por nós. Isso. Então, o que é que acontece? De repente, começa a encavalar as coisas umas atrás das outras. A probabilidade de nós nos encontrarmos em fevereiro do próximo ano a fazer uma graduação em teologia com todos vocês é muito grande. E muitos de vocês certamente irão fazer teologia, já fizeram teologia, irão refazer teologia, e muitos de vocês serão professores. Porque nós vamos ter, serão 6 vezes 8, serão 50 disciplinas, né, de teologia, são 50 disciplinas, mais as optativas, enfim. Tudo isso não é para acelerar vocês, mas é para motivar vocês a continuar. Porque se vocês não continuarem academicamente a produção, a Locus para. Porque hoje vocês sabem, se esse ser humano aqui adoece e cai de cama, como ele diz, tudo para. Infelizmente, hoje as coisas param. Porque muita coisa depende do Daniel. Produção de roteiros de aula, organização com os professores, orientação com os professores. É muita coisa. Hoje nós temos 2 cursos, né, que é a pós-graduação da 2ª turma, a pós-graduação da 1ª turma de angiologia, que é um curso totalmente novo, que teve que ser criado do zero. A Mariologia não é criada do zero, porque nós temos uma faculdade já lá em Roma que tem esse curso, então é trazer para cá. Deu trabalho, mas menos do que a angiologia e demonologia, porque teve que ser criado do zero, algo que não existe. Então, está dando ainda muito trabalho, né? Se não fosse Fabrício, com as suas horas com produção também quase que integral conosco, só Deus na causa, né? Então, nós precisamos de vocês. Que vocês sejam os nossos braços, dedos, onde é que a gente não consegue chegar,
vocês podem chegar. Vocês estão em quase todo o Brasil, né? Se nós formos olhar, vocês estão em todos os pontos centrais do Brasil. E a gente precisa fazer chegar. Eu sei que cada um de vocês que estão aqui, vocês não são os desocupados. Normalmente são os bastante ocupados, né? Mas Deus não chama os desocupados. Isso não é frase clichê. Isso é fato. Fato. Não é frase de engajamento, não. É fato. Deus não chama os desocupados. Quem está aqui nessa reunião não é porque não tinha nada para fazer, mas é porque prioriza como vocação. O Padre Márcio, o Padre Assis, né? Eu sei como é que está sendo a vida dele, né? Como padre. O Fabrício é fundador de uma comunidade. A irmã Elizabeth não para em lugar nenhum. O diácono é empresário e diácono. Então, eu tenho uma noção. A professora Cláudia nem se fala, né? Então, eu sei que cada um de vocês tem uma missão e está cumprindo muito bem. Aqueles que talvez não estão mais trabalhando fora, dentro de casa, são tudo, tipo a Dina, né? Então, mas Deus tem chamado vocês, né? E é isso, não sou nem eu. Se fosse eu ou o Daniel que estivesse chamando vocês, eu acho que já tinha acabado há muito tempo, se essa obra não fosse de Deus. Então, cada um na realidade de vocês é chamado a ser a Mariologia onde vocês estão. E essa é uma forma que nós vimos, que é uma forma possível para que vocês continuem produzindo. Eu dou-vos um exemplo prático. Eu falei com a Dina para ela escolher um dos artigos do site da Logos e colocar nos grupos diariamente. Pela primeira vez, o nosso grupo de Instagram, o Instagram tem um grupo, quando nos começam a seguir aparece lá um grupo, não é? Que é onde aparece o anjo. Pela primeira vez, o nosso grupo de Instagram não diminuiu nos números. Já vai em 800 e qualquer coisa pessoas. Então, todos os dias se reza o ângelus 2 vezes ao dia e todos os dias se coloca um artigo. Visto de fora pode parecer uma coisa pequena, mas a verdadeira dificuldade não é em fazer a coisa grande um dia, é fazer a coisa pequena todos os dias. Todos os dias se lê, todos os dias se escreve, todos os dias se publica. Durante quanto tempo? E a gente? Durante décadas. Para que a próxima geração, sacerdotes, jovens adultos, a próxima geração tenha por onde. Vocês já repararam que a vossa geração, de norte a sul, é praticamente uma geração que se sente chamado a responder ao amor de Nossa Senhora, tanto melhor, e eventualmente fez teologia, são padres, são freiras, são engajados, o que seja. Mas foi ou é uma geração desprotegida. A CNBB, se lançar qualquer tipo de documento cá para fora, é a Terceira Guerra Mundial. Quem é a favor, quem é contra, vão para a internet, fazem barulho de manhã à noite, valha-me Deus. O Santo Padre, se disser alguma coisa... Estou esperando... Exatamente. A comunicação social só está à espera de uma vírgula fora do sítio para linchar toda a estrutura vaticana. Então, no final, nós somos uma geração muito desprotegida, já pensaram? Eu também não cresci com a internet. Só que nós podemos ser a geração que faz a transição do mundo dos livros para o mundo web, porque, minha gente, o mundo web vai continuar a ler textos. E digo-vos mais, a probabilidade de nós vermos no futuro um aumento da leitura de textos é muito grande, dada a futilidade da comunicação. Explico. Há uns 5 anos atrás, um jovem, vamos dizer assim, adolescente jovem, passava cerca de máximo 8 horas por dia no celular, não é? Não vamos falar de YouTube, não é? Vamos falar de, sei lá, o TikTok, o Instagram, o Facebook. Vocês sabem atualmente qual é a média brasileira? 13 horas por dia. Ou seja, as pessoas deixaram de dormir. 13 horas por dia dentro de um celular. Então, muito provavelmente, aqueles que serão os líderes de amanhã, aqueles que serão engajados, etc.,
Muito provavelmente eles irão deixar o mundo dos vídeos, os vídeos rápidos, e vão voltar para o mundo dos textos. Se nós estivermos preparados, amanhã, eu vou inventar uma história, amanhã vai nascer um Pedro. O Pedro está lá no Acre, vou inventar, o Pedro está lá no Acre e o Pedro quer saber sobre Nossa Senhora, que é o oráculo da paróquia. E o Pedro vai para a internet e os vídeos não dizem nada. E de repente começa a encontrar o texto da Maria Benedicta, e daquele texto vai conhecer o texto do Diácono Jandir, e da Irmã Isabel, e da Senhora Mara, e do Professor Fabrício, e do Edimar, e do Padre Assis, e da Simone, e de repente ele entra dentro do mundo mariológico sem que nós saibamos. Eu não sei quem são as 2.500, 3.000 pessoas que todos os meses acessam o site da Logos e leem os artigos. Porquê é que eu digo leem? Porque nós temos o índice de leitura dos artigos. Nós temos uma média de 2 a 3 minutos em cada acesso que a pessoa está lá a ler o artigo. E os nossos artigos são longos. Então leem mesmo, tá? E isso vai mudar a vida dessa pessoa. Porque ele um dia é professor de teologia, ele vai para o seminário, um belo dia é um pregador, vai pregar na Canção Nova e vai pregar a Mariologia que nós hoje, em 2026, estamos a construir para deixar para a próxima geração. E daqui a 50 anos, se eu não estiver mais aqui, exatamente, eu deixei um legado. E daqui por 50 anos o Brasil será irreconhecível, porque será totalmente mariano. O bom da Mariologia apareceu porque hoje um conjunto de pessoas se lembrou que se derem 1 hora de leitura e de escrita por dia, podem mudar tudo e podem mudar o panorama teológico. No fundo, a proposta é esta. A proposta é essa. Eu vou enviar, então, para vocês, no grupo, o PDF com as sugestões. Aqueles que já têm os seus temas definidos, mantenham, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos mandar, então, vocês vão ler, já podem ir procurando, aqueles que ainda não começaram, né? Já podem ir procurando sobre o tema e sobre os subtemas. Eu vou dar uma dica. Quem for pelo PDF que eu vou enviar, já começa, não vai olhando todos os subtemas. Olha o primeiro, porque ele está realmente vai do início ao fim, introdução ao fim. Então, não vai lá para o fim, depois para o começo, o terceiro, o quinto, começa no começo mesmo. Então, já pega aquele primeiro subtema e vai procurar material. Não precisa procurar 20 livros sobre aquilo. Vai em um dicionário, procura se tem. Não tem. Ou no outro dicionário. Procura se tem aquela palavra-chave. Ah, encontrei. Copia lá aquelas 40 linhas. Copia as 40 linhas, joga no GPT, começa a tirar lá os trechos principais para você começar a escrever. O que eu te indico? Vou enviar. Vocês, a gente pode fazer o seguinte, colocar lá no grupo. Então, por exemplo, a Mara, ela vai falar da história de Maria no Triângulo Mineiro, por exemplo. Triângulo Mineiro, né? Eu quase não puxo sardinha nessa triângulo. Maria vai falar Maria no Triângulo Mineiro. Ela já vai colocar lá, Mara Aparecida, tal, tracinho, Maria no Triângulo Mineiro. O Diácono Jandir já vai colocar lá, número 2, porque ele já escolheu o dele. Então, é lá, Jandir, Casa Grande e o tema, para a gente não repetir os temas, né? E aí, a gente vai fazer dessa forma. Daqui 15 dias, professor Fabrício, essa semana a gente ainda tem reunião com ele para a gente falar de ambos os projetos. Carol, e minha monografia? Vai continuar da mesma forma, vai ter tutoria da mesma forma. E aí a gente vai conversar com o Fabrício para ver como é que a gente vai inserir essas orientações desses subtemas para aqueles que não vão escrever por enquanto a monografia, que vão começar com os subtemas. E aí, durante esses próximos 15 dias, vocês vão pegando materiais, seja de língua portuguesa, mas seja também de língua estrangeira, vão reunindo para começar a produção de textos curtos. Uma página.
A gente não está pedindo nada mais do que isso. Uma página de Word para transformar posteriormente em material para o site, com a assinatura de vocês no final. Eu sei que pode ficar alguma dúvida, mas a gente vai fazer o seguinte. A direção é essa. Vou mandar, vocês vão escolher, vão colocando lá os nomes e os temas escolhidos. Daqui 15 dias nós teremos a tutoria com o professor Fabrício, e até lá vocês vão já reunindo materiais que vocês conseguirem sobre aquele tema. Combinado? E daqui 15 dias a gente se encontra aqui novamente. Se vocês quiserem falar, não sei como é que vocês fazem. Agora é com o professor Fabrício. Senhor Fabrício, em nome de Jesus. Vossa Senhoria. Seria bom ouvir, né? Agora, pessoal, um pouquinho. O que vocês acharam? Concordam? Discordam? Sem corda? Acho que vai ser muito bom. O meu problema é escrever pouco. Eu estou com problema com a minha monografia, porque quanto mais eu escrevo, mais eu procuro, mais eu acho, mais eu escrevo. Ainda bem. Eu não sei mais tanto que eu escrevo. Mas vai ser muito bom. Eu tenho alguns artigos no site que demoram 20 minutos a ler. Acho que a minha monografia vai virar um livro. Ótimo! Meu Deus, eu fui escolher um tema que eu achei que era pouquinha coisa, mas meu Jesus, prefiguração de Maria no Antigo Testamento. e nos profetas, patrística, E agora tem lá os magistério. artigos em baixo. Agora tem lá os artigos em baixo, se clicar lá na plataforma e pôr a aula das prefigurações de Maria no Antigo Testamento. Em baixo tem Já tem os artigos para você. Aí Paulo VI, João Paulo II, Papa Bento. Quanto mais eu procuro, engraçado, quanto mais eu procuro, mais eu acho. Se dói, cura. Está fazendo o que o professor Fabrício falou. Abre uma pasta e vai colocando. Está colocando. Vamos ver até onde vai. Daqui um ano a ver. Depois imprime e escreve. Obrigada. Claro. Sandra Barroso. O microfone está desativado. Isso. Boa noite para todos. A ideia é excelente. Oi. Eu amo escrever, porque quanto mais a gente escreve, a gente produz texto, e isso é bom para a gente, né? E depois que eu fiz o curso de Mariologia, eu estou sendo convidada para palestras sobre Imaculada Conceição, sobre a Mãe Rainha, muita coisa que eu já vi. Então, eu só tenho que agradecer. Eu amo escrever. Se cada dia a gente dedica 2 horas de estudo, escrevendo uma página por dia, com certeza, em um mês são 30 páginas. Estou amando escrever, né? Eu tenho contato com as monjas concepcionistas. Eu descobri que elas não são concepcionistas franciscanas, né? Então, a gente vai adquirindo conhecimento. Então, eu parabenizo muito vocês da LOCS, colegas, professores, professor Fabrício, que está orientando. E, assim, estou achando maravilhoso. Eu amo pesquisar e vou continuando. E, se Deus quiser, eu vou fazer o curso com vocês de teologia. Me aguarde, vocês não vão ficar livres, sabe, de mim. E outra coisa que eu posso sugerir, tá? Eu estou já iniciando a monografia no capítulo 1, certo? Eu posso contribuir mandando artigos também em uma página, né, sobre a Mariologia, caso seja interesse da LOCS. Então, gente, eu agradeço a todos vocês, sim, está sendo maravilhoso, muito obrigada, amei conhecer a LOCS, e vamos que vamos, né? Então, é isso aí, viu? E a ideia é excelente, parabéns, ok? Um grande abraço aí, viu? Obrigada por tudo.
Eles são caladinhos, né? Ó, diácono. Nossa diaconia. Você tem- Tá muito boa a ideia, sim. Muito boa, porque assim a gente vai seguindo mais uma ordem cronológica também dos temas, eu imagino, pelo que a Carol falou. Então, já se pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Sim. Vai fazendo artigo, conforme a monografia anda, vai criando artigos, né? Eu achei bem interessante. E vocês têm já o site, até para dar uma olhada na forma do texto, né? Na introdução, na continuação, na conclusão, para vocês darem já uma olhada como é que nós temos costume. Se vocês, né? Então, já tem uma base em língua portuguesa para vocês se espelharem também, se vocês desejarem. Né? A Melina, cadê a Melina, gente? A Melina que acabou de ser mãe. Não acabou, não, já desde os 5 anos. Nasceu um gêmeo. Tava tentando ligar minha câmera aqui, gente. Não repara as olheiras da mãe cansada. Cadê o bebê, Melina? Tá ali, peraí, ainda que eu mostro pra vocês, viu? Que quando abre a porta aqui aparecem mais outros barulhinhos, mas já tá com 4 meses, minha princesa. Isso mesmo. E eu queria falar pra vocês, assim, pra mim foi uma resposta de Deus mesmo, porque eu tava, desde o princípio, eu sempre tive muito interesse em tudo que diz respeito à vida acadêmica mariológica. E eu estava me questionando como eu iria conseguir conduzir uma monografia por conta justamente da demanda das crianças, porque quando eu estava grávida de Maria Clara, eu conseguia, nas madrugadas, adentro, dar conta dos estudos mesmo. Mas com o bebê recém-nascido não é assim, a madrugada também é do recém-nascido. E eu estava me questionando qual tempo hábil eu teria para produzir algo do escopo de uma monografia, porque escrever uma monografia é muito mais complexo do que escrever um artigo científico, é muito mais complexo do que escrever um texto para a internet. Então, eu estava bem inquieta, né, me cobrando, querendo produzir algo cientificamente, mas sem ver, assim, uma opção, uma saída. Então, hoje, para mim, foi um brilhar nos olhos, mais uma vez, porque vocês me proporcionaram uma saída, que é poder estar escrevendo, né? Eu sou jornalista de formação, então toda a minha atuação na área como jornalista foi na escrita, e poder ter a possibilidade de escrever e escrever sobre mariologia, para mim vai ser realmente assim a realização de um sonho. E enquanto jornalista, o que eu queria falar para vocês, colegas, é que assim, escrevam mesmo. A escrita é uma coisa que ela vai sendo moldada, ela vai sendo lapidada. Quanto mais a gente escreve, melhor a gente passa a escrever. As observações, as correções que forem feitas, não tenha ciúme do seu texto, não tenha ciúme das letras. Porque quando a gente escreve algo, às vezes não soa com clareza para quem lê, da maneira como a gente imaginou que aquilo soaria. Então, o texto precisa ser lapidado, ele precisa ser revisto por outras pessoas, né? Enquanto jornalista, hoje a gente vê muitos absurdos por conta da pressa na internet, a gente vê grandes veículos escrevendo com erro de português, escrevendo coisas que não têm coerência, porque é um texto apressado, um texto que não foi revisto, mas nada deve ser publicado sem que outra pessoa leia, sem que outra pessoa corrija, sem que outra pessoa venha e apare as arestas. Então, não sinta que o que você produziu, e eu também falo isso de pureza de alma, né? Aquilo que eu escrever que precisa ser modificado, que precisa ser melhorado, as sugestões que precisem ser feitas para que o texto soe melhor, seja compreendido de maneira mais adequada. Então, eu acredito que a gente vai ter aí uma possibilidade incrível de contribuir para a mariologia no país, de estar divulgando a mariologia através da internet. E para mim é uma alegria poder fazer parte desse processo. Eu já me incluo mesmo, assim, sabe, para que vocês precisarem, para tentar produzir, né, no meio da correria do dia a dia. Mas para mim está sendo literalmente uma resposta de Deus. Poder estar produzindo conteúdo de mariologia dessa maneira, para mim vai ser, assim, fantástico. Obrigada. Vou mostrar a Maria Clara, deixa eu mostrar. Traz Maria Clara aqui pro pessoal ver, meu amor. Olha aqui, minha princesa. Agora é gemela. Ai, sorriso. É sua vez, todo mundo. E mais um. Oi. E agora a gente desliga a câmera, que é só barulho que vem pra cá. Tchau. Obrigado. Muito bem, alguém mais quer? Tudo certo? Então, o processo é esse. Fabrício, você quer finalizar? Então, eu acho que vai ser
uma etapa muito importante, né? Uma etapa muito boa. E acredito que vai dar esse impulso, né, que precisava para começar mesmo a escrever aqueles que não estão. E lembrando, gente, aqueles que já escreveram, né, vou citar o Edmar, tem outros também que escreveram. O texto que já escreveram pode ser transformado aí já em 3, 4 artigos, né? Mesmo sendo do projeto, já tem como já ir transformando. Não vão precisar mudar de tema. Então, eu acredito que vai ser muito bom. E a gente vai ver como a gente vai, o formato, né, da gente poder colaborar na orientação, né, desse novo projeto agora. E para quem está fazendo a monografia, né, pode continuar, né, não se preocupe, tá? A gente vai entrou agora numa fase final ali das aulas da metodologia teológica, e nós vamos ter pequenas oficinas durante as nossas tutorias, tá? As oficinas eu vou trazer, então, exemplo. Eu peguei um exemplo meu, tá? Daquilo que eu gosto de escrever e pesquisar também. Dentro da Mariologia são alguns temas, e um deles eu gosto de escrever sobre Nossa Senhora de Guadalupe, eu gosto de escrever sobre Maria e Eucaristia, e nós vamos falar um pouquinho disso. Tá? Eu vou trazer um pouquinho a escrita ali, não para ser copiado, porque cada tema é um tema, então não precisa ficar preocupado com isso, né? Mas exatamente para a gente poder saber como é o processo, entender o processo ao vivo, tá? Entender o processo ali, fazendo na hora. Então a gente vai realizar pequenas oficinas agora, para a gente poder caminhar. Lembrando aqueles que já têm alguma parte do texto pronto, né, que podem enviar. Aqueles que já enviaram, se quiser dar um oi lá, só para poder relembrar, tá? Já está, eu sei que já 5 pessoas enviaram, né? A 5ª pessoa enviou essa semana. Essa semana agora eu não vou dar a devolutiva ainda, porque essa semana eu estou aqui em Retiro, aqui no Mato Grosso do Sul, né? Estamos aqui com outro fuso horário, inclusive, Mato Grosso do Sul. Mas quem está enviando... Oi? A Cláudia também, é de lá. Estamos aqui, né? Estou aqui na Diocese de Naviraí, no seminário propedêutico de Naviraí. Né? E aí, É a minha diocese. Ah, não. a sua diocese. A minha diocese. Estou em Nova Andradina. Aqui é o santuário da diocese. Estou aqui. Sim. Muito Passei no bem-vindo, santuário. Fabrício. Obrigado. Eu passei no santuário domingo. O padre Davi levou a gente aí no domingo. A gente conheceu. Olha, se eu soubesse, né? Que pena. Então, enviem, tá? Que eu vou fazer agora. Vou começar a fazer devolutivas mais próximas, tá? Devolutivas mais focadas mesmo na pessoa, né? E vou fazer aqueles grupos que eu falei para a gente poder ir também. Isso que a Emanuele falou é importante, né? Da leitura. Então, os pares lendo para a gente poder chegar realmente no nosso objetivo, tá? Lembrando, gente, a monografia a gente colocou nesse espaço, né, de 80 a 100, porque muita gente falou que estava com dificuldade de escrever pouco, mas monografia mesmo, se você escrever ali 45, 50 páginas, né, no Brasil, já começa a contar aí a sua monografia. As faculdades, na verdade, pedem em torno disso, né? 45, 50. Então, você não precisa escrever 120, porque o outro escreveu 150, você não tem que escrever 150 também. Quem sabe na segunda, né? Quem sabe você não vai produzir um livro de Mariologia. Mas tudo isso são projetos que a gente pode ir passo a passo. Nesse primeiro passo agora, escrever uma página, a gente vai ver que já começa a ajudar, né? Então, assistam às aulas, acompanhem lá o material e enviem, por favor. O telefone está aí no nosso chat, né? Vocês podem enviar diretamente para esse telefone, né? No WhatsApp, tá? Pode enviar pelo WhatsApp que a gente, então, faz a devolutiva. Só lembrando, às vezes eu não consigo responder imediatamente, na hora que enviou, né? Mas eu sempre faço ali um comentário e a gente vai agora fazer essas devolutivas. Certinho? Certinho. Muito bem. Então, a gente se vê, se Deus quiser, na próxima tutoria.
E hoje ainda eu ensino o PDF para vocês já dormirem pensando nisso. Tá bom? Fiquem com Deus. Então, um abraço. Boa noite a todos. Um abraço.